A paz do Senhor Jesus. Me chamo Pastor José Augusto, pastor aqui do campo Cadepa e o núcleo aqui também do Cadepa. E estaremos falando sobre português instrumental, na teoria e na prática. Então, para começarmos, a introdução vai dizer o seguinte, que estudar português é mais que obrigação, é uma necessidade de todos que falam este idioma. Porque o estudo de teologia tem dois motivos específicos e fortes. O primeiro, pela necessidade do dia a dia, e o segundo, pelo trabalho de comunicação do Evangelho para os semelhantes esclarecidos que vivem contato diário com a mídia. Diante dessas duas razões, o estudante está coberto de compromisso em relação a esta matéria, enquanto as outras têm apenas o motivo conhecer o conteúdo para praticar e comunicá-lo. Esta tem dois, pois é instrumento útil em duas áreas da vida: a comunicação natural e a pregação do ensino do Evangelho. Assim sendo, você, caro aluno, pode fazer um bom trabalho no estudo deste livro, o que dependerá principalmente do seu esforço, boa vontade e compromisso com Deus e com sua escola. A forma de estudar, evidentemente, vai ter grande sentido para o sucesso. Não passe para o próximo capítulo enquanto não dominar aquele que você estiver estudando. Este é um princípio pedagógico de grande valor para o estudante que deseja ser vitorioso em um curso e se torna mais vivo ainda por se tratar de estudo da palavra de Deus. A teologia, este assunto português, comunicação escrita, fala, é de grandiosa importância na vida eclesiástica. Consequentemente, esta disciplina tem afinidade com a hermenêutica e a homilética. Principalmente, essas três disciplinas, portanto, devem ser estudadas sob uma única visão, pois uma vai defender das outras e todas se completam mutuamente. Nenhuma delas vai ser praticada isoladamente, sem depender das outras duas. Na verdade, este conteúdo tem vários princípios homiléticos. E o assunto agora é comunicação. O que é comunicação? Comunicar é usar palavras, e estas podem ser escritas, como textos, faladas, voz, e gesticuladas, como libra, ou simbolizadas através de símbolos, sinais, placas, códigos e outros. Por meio da palavra escrita se transmite pensamentos, através da grafia, das letras e através da palavra falada se publica pensamentos e informações usando a pronúncia, a voz, a fala. Como a palavra de Deus é transmitida principalmente pela escrita e pela fala, é através delas que o Espírito Santo convence e santifica o pecador, edifica o crente e treina o obreiro. É importante conhecermos algumas regras básicas para dominar ou diminuir os erros ao mínimo possível na prática da comunicação. Comunicar, aliás, é trocar informações, é pensar. As palavras pronunciadas devem fluir audivelmente, eliminando a possibilidade de dúvidas por parte dos ouvintes ou leitores. E agora a gente vai ver 10 dicas para uma boa comunicação. Primeira dica: pensar antes de falar. Segundo, usar exemplos. Terceiro, ser consciente.
O quarto, ser verdadeiro. Quinto, usar a razão. Sexto, usar palavras conhecidas ao público. Sete, falar clara e pausadamente. Evitar digressão com respeito ao tema. Nono, ouvir atentamente, tá? 10, eliminar o meio ou o medo e fortalecer a convicção. Os elementos fundamentais da comunicação. Primeiro, conhecimento do assunto. Segundo, conhecimento do método. E terceiro, muita prática. A gente vai falar agora da voz. É o principal veículo que o comunicador religioso usa para transmitir sermões. O que mais implica na questão da voz na entrega de sermões? Muitos aspectos. A gente vai ver alguns aspectos, tá? E um deles é a ênfase da vida, energia e expressão relevantes, tá? A forma de entonação, ela envolve os seguintes elementos: a velocidade, o tom, o volume e a mudança de impostação da voz de acordo com a necessidade, o objetivo e o ambiente. A pronúncia melhora com o aperfeiçoamento da califasia, que é a arte ou técnica de falar com boa dicção, clareza e elegância, mediante leituras selecionadas e muito treinamento. Pronunciar as palavras de forma correta, distinta, expressiva e agradável é uma exigência do público, principalmente neste tempo cheio de mídias esclarecedoras e escolas de nível superior. Nós precisamos, tá? Ao comunicar-se, ao pronunciarmos, nós temos que ter forma correta, distinta, expressiva e agradável, tá? Porque o público que nos ouve, eles requer uma exigência muito importante e esclarecedora, tá? Quando estamos pronunciando a palavra de Deus. Outro, o ritmo. Não deve ser confundido com música, pois a pregação e o estudo bíblico têm outra conotação. Você não pode fazer o sermão uma melodia. O comunicador deve conhecer as regras de pontuação, pois o ritmo da pregação determina o estado psicológico do pregador e facilita ou dificulta a assimilação por parte do ouvinte. E nós temos que ter muito cuidado. Outra, a dicção. É uma articulação artística da voz juntamente com o conhecimento das palavras. Não é interessante conhecer muito e falar mal, nem falar bem e cometer erros graves. As duas coisas são importantes, tá? Outra, a respiração. É um elemento fundamental para a boa dicção. Entre falar e respirar, deve haver harmonia. Não podemos ser igual a metralhadora, falar. Não, tem que ter harmonia, tá? Então nós precisamos, né, ter aquela respiração. Você puxa, né? E quando for falar, falar com. Para que não haja. Porque não sei se vocês já perceberam, quando alguém está falando ou pregando, fica aquele som. Então, fale normal, controla a respiração, para que você tenha uma boa dicção na hora de pregar o Evangelho. Por que falo depressa quando estou pregando? Uma pergunta para vocês. Você já pregou e na hora que está pregando acha que está falando rápido demais?
né? Primeiro, nervosismo. Evite-o treinando sempre. Eu sempre digo o seguinte: quando você preparar um sermão, vai para a frente do espelho e pregue lá no mínimo uns 3 vezes para você. Aí você vai vendo, né, tirando o medo, aquele nervosismo, para que você, na hora que você estiver diante do público, você, né, ter a calma, a tranquilidade para ministrar a palavra do Senhor. Segundo, hábito adquirido. Elimine-o. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: Jesus está voltando, glória a Deus. Jesus breve voltará, glória a Deus. Jesus curou, glória a Deus. Então são hábitos adquiridos que nós temos que, né, ter o controle e eliminar esses hábitos adquiridos. Às vezes, a pessoa está em cima do púlpito, do púlpito e fala alguma coisa e não para de mexer o braço ou mexe a cabeça. Então, para a gente eliminar esses hábitos, né, a gente prega para o espelho e a gente vai vendo, opa, isso aqui eu tenho que evitar, eu tenho que eliminar, né, para ter aquela postura quando estiver no púlpito ministrando a palavra do Senhor. Tá bom? 3, preocupação com tempo limitado. Despreze-a, tá? Essa preocupação, tá? Ah, pastor, me deram 15 minutos, né? Eu preparei para 30. Deus te dá sabedoria. Se você tinha uma mensagem de 30, tá? Resume ela em 15, tá? Que o tempo vai ser suficiente, tá? E Deus vai te usar dentro do tempo que foi estipulado a você, tá bom? E o quarto, excesso de entusiasmo. Tenha o controle, né? Não vai naquele entusiasmo demais, aquela calma, né? Respira, né? E deixa Deus usar vocês na hora, né, que estiver pregando, tá bom? Agora a gente vai estar falando sobre pronúncias corretas e erradas, tá? Quem nunca falou, né, às vezes por falta de conhecimento, alguma dessas pronúncias, existe várias, mas eu coloquei algumas aqui para. Eu creio que você sabe de outras, né? Porque a correta, a profetiza, é correto dizer a profetiza, não a profeta. A gente sempre ouve as pessoas dizendo: ah, eu conheço a profeta, fulana de tal. Não. O correto é dizer a profetiza, está direcionando a pessoa mulher, tá? Não é a profeta. Segundo, Amós, não é Amós. Então, o correto dizer é Amós, tá? Outro, apóstolo. É o correto dizer apóstolo. Não tem alguém, por falta de leitura correta, diz apóstolo ou apóstolo. Então, nós temos que ter muito cuidado na hora da pronúncia, tá? Principalmente de nomes de pessoas ou quando você estiver lendo a Bíblia. Então, procure evitar esses erros, tá? O correto dizer é bênção. Tem muita gente, e eu creio que você já percebeu, que diz bênção, bença, né? O correto é bênção, tá? Deus tem bênção para vocês, não bença. Bênção está direcionado quando a gente aos pais, quando a gente pede a bênção, tá? Mas se falando da questão relacionado à palavra, a gente vai ver a palavra bênção, tá bom? Outra palavra correta é dificuldade. Eu já vi muitas pessoas falando dificuldade. O correto é dificuldade, não dificuldade ou dificuldade, tá bom? Então essas palavras, quando a gente pronuncia elas corretas, faz um efeito na ministração muito boa, porque hoje a gente está com um público na igreja, né, de pessoas dotadas de conhecimento. Tem pessoas no meio da igreja que têm curso superior, alguns têm cursos técnicos, já terminaram o ensino médio, pessoas que conhecem, né, o português.
Então, o tempo que estamos vivendo, e o século que estamos vivendo, não dá mais para a gente subir ao público ou ao púlpito e falar, continuar falando palavras erradas, porque hoje o conhecimento está para todos, tá? Outra palavra, demônio. Eu já vi muita gente falando demônio. Não é demônio ou demônio, é demônio, tá? Demônio. Não se fala demônio, tá? Então vamos prestar atenção na pronúncia correta das palavras. Outra palavra que a gente vê muito se falando errado nas igrejas. Em vez de falar cantando, alguns falam cantando. Então nós temos que prestar atenção nas pronúncias das palavras, tá bom? Existem várias, tá? Mas eu coloquei essas aqui para que vocês, né? Tem outras que aqui, ó, cruz. Alguns falam cruz. Então são palavras que a gente, ó, outra, né? Deuteronômio. Aí tem pessoas que falam deuteronônimo e não é. Então são palavras que a gente tem muito cuidado na hora da pronúncia, tá bom? Outra coisa também, frases erradas e certas. Aqui, ó, uma frase errada, como exemplo. Meus prezados, aí está dizendo aqui, meus prezado irmão e prezado amigo. Se eu comecei com meus, eu tenho que continuar prezados, tá? Porque a certa diz assim, meus prezados irmãos e amigos. Eu não preciso dizer meus prezado irmão e meu prezado amigo. Não, a frase correta eu já coloco. Meus prezados, estou, né, falando a todos, irmãos e amigos, tá bom? Nós temos que prestar atenção na hora de falar a frase e sempre falar ela certa, tá bom? Quer ver outra coisa que a gente vê muito nas igrejas, nos púlpitos, as pessoas falando errado? Não sei se vocês já viram, né, alguém falando assim, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor. Saldo é de banco, irmãos. Quando a gente está falando de saldo, nós estamos falando de banco, conta bancária. O correto é dizer, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, porque vem de cumprimento, né? Saudação. E saldo, né, a gente tem que evitar esses erros na hora que eu estou falando aqui na a questão, mesmo estou falando português, mas estou falando mais para a questão, né, teológica. Então, na igreja nós temos que evitar eu saúdo os irmãos. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, tá bom? Agora, quando usar a palavra correta? Porque na hora de uma pregação nós temos que entender, né? De repente você quer falar sobre Jesus, a ascensão de Jesus, né? Aí você fala, Jesus ascendeu. Não, está errado. Ascender, por isso que você tem que, quando preparar os seus sermões, ou for preparar, você sempre é bom ter um dicionário próximo, para que você veja as palavras, né? Para na hora não pronunciar palavras erradas. Porque ascender está falando sobre pôr fogo, fazer arder. Quando eu vou falar de ascender, eu estou falando de subir, elevar-se. Eu vou falar da ascensão de Jesus. Ele ascendeu-se, elevou-se ao céu, tá? Então nós temos que prestar atenção, que às vezes as palavras têm quase que mesmo a pronúncia, mas o sentido diferente. Outra palavra aqui, ó, ratificar.
E retificar é totalmente diferente. Ratificar está falando de confirmar e reafirmar. Já retificar está falando de corrigir, emendar, consertar. Então, quando você for colocar alguma dessas palavras, existem outras, né? Na sua pregação, então tenha muito cuidado na hora de pronunciar essas palavras, tá bom? Porque nós estamos falando para o público, tá? E as pessoas estão de olho em nós, tá? Outra, diz aqui, ó, comprimento, está falando de tamanho, usa-se para medidas. E cumprimento é para saudação, tá? Então, nós temos que nos atentar nas palavras, para quando for falarmos de forma correta, tá bom? Agora a gente vai ver algumas barreiras à comunicação, porque diversos obstáculos, dificuldades e confusões e apresentam reprimindo o que? A comunicação. E todos eles ultrapassam ruídos, surdezes e cegueiras. Há muitos impedimentos nas entrelinhas, nos implícitos, as ocultas, nas emoções e poucas pessoas conseguem detectá-los. Fatores subjetivos, no caso particulares, se tornam montanhas, às vezes, intransponíveis. Apresentam-se, né, a seguir alguns impedimentos reais à comunicação. O objetivo é despertar você quanto às dificuldades que aparecem atrapalhando a comunicação do evangelho para os pecadores. Tá bom? O primeiro, existe vários, mas eu vou falar alguns aqui. O primeiro, né, ou primeira barreira é o egocentrismo, vendo apenas o nosso lado. Estamos impedidos de enxergar o ponto de vista dos outros, ou seja, de interpretar corretamente suas ideias, informações e mensagens. Que às vezes a gente se apega ao nosso ego, né, e deixamos de ver, né, algumas informações, né, ou deixamos de interpretar algumas palavras ou algumas mensagens corretamente, né, porque às vezes não queremos sair desse egocentrismo. Tudo é eu, tudo é nosso, né? Só vejo o meu lado, só vejo o nosso lado. Não, nós temos que romper essa barreira do egocentrismo, tá? Nós não podemos ver só o nosso lado, porque isso nos impede de enxergar o ponto de vista dos outros. Às vezes eu estou aqui com um pensamento, né, em relação. Eu vou botar um ponto aqui para que vocês entendam aqui. Eu vou estar falando sobre, né, os fundamentos, lá em Mateus capítulo 7, né, os dois fundamentos. Mas eu estou, a visão, né, que lá vai falar, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, o Senhor vai comparar o homem prudente e o outro ao homem sensato. Mas eu estou indo com um pensamento, uma vertente, né, que eu estou vendo só o meu lado, mas se eu abrir um pouco, né, deixar o meu lado e ver algumas ideias, né, dos outros, às vezes o irmão falou isso aqui, olha, isso aqui cabe bem nisso que eu estou falando. Então, nós temos que estar aberto, sair, né, tirar essa barreira do egocentrismo para que a gente possa assimilar mais conhecimento para que na hora da ministração da sua mensagem, do seu sermão, né, você tem mais informações
dentro da luz da palavra de Deus, né, que o Senhor possa te usar poderosamente. Evite, elimine isso da sua vida, o egocentrismo. A razão não está só comigo, só eu sou o dono da verdade. Não, elimine isso aí. Abra, né, a sua mente, abra a sua visão. Deixe esses impedimentos que impedem de você enxergar ao longe. Tá bom? Outro, preconceito. A gente é propício a isso, irmãos. Julgar o conteúdo emissor antes de conhecê-los bem. Isto é, emitir juízo antecipado. É sempre uma conduta passiva de eu. Já viu aquela pessoa, né, que você olha assim e já vai julgando? Aí quando você conhece a pessoa, vai dizer, não era isso que eu pensava. Tá? Quando a intenção de quem recebe a mensagem vem antes e diferente do objetivo de quem a entrega, isto representa, sem dúvida, uma grande barreira à comunicação. Nesse caso, a diferença entre a oferta e a procura, e, consequentemente, interpretação falsa e resultado diferente, tá? Então, vamos analisar, tá? Porque quando o conteúdo ou a pessoa chega, né, e às vezes você sem conhecer já julga, então vamos conhecer, né, para que não podemos fazer juízo antecipado, tá bom? Esse também é uma grande barreira, tá, para a comunicação, tá bom? Então evite isso também, preconceito. Tire isso da sua vida, tá? Porque quando você tira isso e você abre o leque, irmãos, você tem tudo a crescer, tá? Você tem tudo a crescer para a glória de Deus. Outra barreira, radicalismo. Com respeito ao assunto, a pessoa que o transmite, sentimento de vingança, ódio, revolta, divergências político-religiosas, raiva e coisas parecidas são responsáveis pelo impedimento da compreensão de muitas mensagens. Já viu aquela pessoa que abre a boca, é radicalista demais, né? Você vê que quando ele fala, ele transmite vingança, sentimento de vingança, ódio, tá? Deus não chamou para isso não, irmão. Deus não chamou para orar pelas autoridades. Deus não chamou porque a Bíblia diz que as autoridades são constituídas por Deus, né? Quando a pessoa diz ser evangélico, quando se fala em política já a pessoa muda, né? Ou quando se fala em questões religiosas a pessoa muda e não, Deus não chamou para isso. Deus nos chamou para pregar o evangelho e ser como ele é, manso e humilde de coração, tá bom? Outra, né, barreira da comunicação é a competição. Existem várias, mas por o tempo ser, né, limitado, então a gente, né, colocou algumas aqui. A competição é quando cada um quer transmitir e ninguém quer receber. Quem fala não se arma de atenção para ouvir. E quem quer ouvir não pode dispor de atenção e condições para falar, pois sob a mais simples lógica. Enquanto uma pessoa fala, a outra deve ouvir e vice-versa. Tá? Ninguém quer calar, se todo mundo quer falar no mesmo tempo e não fala, o outro ouve. Já viu eu já presenciei, né, em púlpito, quando tem pessoas que, quando ele vai pregar, ele quer que todos ouçam ele, mas quando o mais humilde vai ministrar, ele não ouve, né? Ele não tem a capacidade, a humildade de ouvir o irmão, né? Porque se acha talvez superior ao irmão, tá? Então, a,
essa competição, né, nós temos que ter muito cuidado. Existe aquela competição saudável, né? Que o conhecimento é para todos, mas quanto mais você busca, é louvável. Então, não podemos pegar essa competição e trazer para o nosso meio para que isso seja uma barreira, né, para a comunicação da pregação do Evangelho. Alguns esclarecimentos geral aqui, porque este livro, né, ele tem a finalidade de condensar as divisões principais e esclarecer o objetivo de cada uma delas para facilitar o entendimento e abrir a porta para o aprofundamento no assunto. Na realidade, se menciona visão panorâmica da língua, divisão da gramática da língua portuguesa, conhecimentos preparatórios, classificação da linguagem, o que é fonologia, elementos de morfologia, definindo sínteses, definindo semântica e definindo estilística, tá? A visão panorâmica da língua. Dominar a língua oral e escrita é imprescindível para uma efetiva participação social entre os semelhantes. Aliás, é através da língua que o ser humano se comunica melhor com os outros, passa importantes informações, compartilha as ideias, defende ponto de vista diante das polêmicas, reparte visão de leitura de mundo e constrói conhecimento útil para milhares de pessoas. Entender bem a língua tem ligação íntima com a possibilidade de perfeita participação social. Sem esse conhecimento, tudo se torna mais difícil e as barreiras aumentam entre as pessoas, tá? A gente vai ver também defeitos e qualidades, porque escrever e falar bem requer treinamento e cuidado, estudo e repetição, teoria e prática, insistência e sacrifício, boa vontade e dependência de Deus. Se você deseja se comunicar bem com as pessoas, se faz necessário observar algumas regras que são de valor prático. O exemplo de Cícero, que era um orador grego que viveu antes de Cristo. É interessante, irmãos, porque, segundo a história, ele era gago e, mediante o seu esforço pessoal, se tornou o maior orador da sua região. Deus ajuda quem se esforça e tem forte desejo. Não adianta. E eu conheci um irmão lá em Brasília, um grande amigo meu, né? Que ele era gago, ele tinha dificuldade de comunicar-se com as pessoas. Mas ele se esforçou tanto que ele foi um dos maiores vendedores da Martins, uma empresa que e ele todo ano ele ganhava o prêmio do melhor vendedor, né? Ele superou, né, aquela dificuldade que ele tinha, ele gaguejava muito, né? Mas pelo seu esforço, treinamento, ele superou. Você conversa com ele, você não vê ele gaguejando mais, porque foi muito esforço e treinamento, tá? Então não podemos nos limitar, nós não podemos, né, que o medo nos paralise. Tá? Nós precisamos nos esforçar para fazermos o melhor. Outra, evitando o lugar comum. O que é um lugar comum? Clichê é dizer o dito, escrever o escrito, fazer o feito, construir o pronto, publicar o notório e usar o vício alheio no texto e na fala. Este é um costume terrível que merece carinho na investigação da parte de quem deseja escrever e falar bem, irmãos.
A comunicação requer observação de normas de aceitação nacional, tá? Analise o texto que se segue pensando em evitar o uso de frases prontas da sabedoria popular, o que desqualifica seu discurso diante de qualquer grupo. Ninguém precisa correr, porque a pressa é inimiga da perfeição e, com certeza, devagar se vai longe, mesmo no meio de tantas dificuldades. A esperança é a última que morre. O ponto, né? No caso, o povo é ganancioso e quer abraçar o mundo com as pernas. Mas não há necessidade disso, pois de grão em grão a galinha enche o papo, e vale mais um pássaro na mão do que 10 voando, tá? Você pode prestar atenção, esse parágrafo, irmão, é característico de quem não sabe escrever nem falar diante de um público. Porque a comunicação de qualidade, no entanto, exige que se evite esse tipo de erros. O lugar comum é a prova de ignorância, falta de interesse em crescer na comunicação. Quem faz isso é porque não tem vontade de melhorar suas expressões e, ao contrário, prefere deixar a vida lhe levar, como diz certa música brasileira, tá? Nós temos que sair da inércia. Nós não podemos permanecer, né, no lugar comum. Lugar comum tudo é comum. Todo mundo fala a mesma coisa. Nós temos que avançar, tá? Se é isso que você quer, ser um pregador, ser um palestrante, tenha o conhecimento, corra atrás, busque, leia livros, ore, peça para o Espírito Santo abrir sua mente e você vai sobressair, né? Quando você estiver na sua ministração, quando você estiver palestrando, quando você estiver usando a voz, a comunicação. Deus vai te abençoar poderosamente. Vamos ver alguns vícios de linguagem. Os vícios são muitos e seu estudo pertence à estilística. Aqui, entretanto, se menciona apenas, né, 18 ambiguidade, arcaísmo, barbarismo, cacoépia, né, cacuete, cacófon, cacógrafo, colisão, eco, estrangeirismo, matutice, neologismo, obscuridade, plebeísmo, pleonasmo, vicioso, pressionismo, solecismo, tautologia. Toda pessoa tem qualidades e defeitos, mas não é necessário escrever todos os textos e fazer todos os discursos falados com qualidades e defeitos. Para evitar cair em gafes, clichês, jargões inexpressivos, prolixidade e falta de coesão, coerência, organicidade e outros defeitos, é preciso analisar os vícios de linguagem, falado e escrita, e procurar evitar a maioria deles ou, se for possível, todos, e criar assim belos textos é interessante nos discursos, tá? Porque a gente vai ver alguns vícios de linguagem, tá? E existem mais de 40, contendo alguns exemplos e comentários. Vamos ver alguns aqui, esses vícios de linguagem. Ambiguidade é a frase que deixa o conceito ou sentido duplo, dando margem para duas ou mais interpretações diferentes. Exemplo: o policial deteve o suspeito em sua casa.
Na casa de quem? Do policial ou do suspeito? Pense, não quero abóbora. Quem não quer abóbora? Então, essa frase, ela pode ter dois sentidos, duplo, né? Dando margem para duas ou mais interpretações. Tá? Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Quando você for falar uma frase, tá? E você saber a colocação dela. Arcaísmo é a utilização de palavras que já caíram em desuso e de algumas que têm novo sentido semântico e o falante ainda não tornou conhecimento desse fato. Vamos ver alguns exemplos. Vós me ser me permite uma parte, ou hoje seria você ou o Senhor, tá? Quer dizer, em vez de eu falar vós me ser me permite, hoje, né? Seria o seguinte: você ou o Senhor me permite uma parte, tá? Outro exemplo, me permite uma parte. Sachiquim era sinhada Nívia. Atualizando hoje, a senhora Chiquinha era patroa da Nívia, tá? Pulquério dele um pinicão que rasgou um pedaço da carne. Pinicão é uma palavra arcaica, antiga, com o sentido de beliscão, de realizar o ato de beliscar, de apertar a pele com as pontas dos dedos ou com as unhas, deixando a parte roxa e machucada, tá? Barbarismo é falar ou escrever palavras ou frases de um modo considerado correto, porém fora da norma culta ou da linguagem padrão determinada pela gramática normativa. Exemplo: eu li uma pesquisa no jornal que abalou a estrutura do meu coração. Se vocês observarem, a palavra pesquisa está grafada erradamente, pois deveria ser escrita com S, tá? E não com Z. A estrutura deveria concordar com o artigo as, antecedente. E a expressão de deveria ser contração do, pois meu coração é definido. Três erros em um texto pequeno, tá? O 2. Adão é o protótipo de todos os homens. O termo protótipo foi usado de modo equivocada, cometendo o erro chamado silabada, pois sua forma correta é protótipo. Isso significa primeiro tipo, primeiro exemplar, modelo, tá? A gente vai ver dificuldades. A comunicação escrita e falada tem oferecido grandes dificuldades, principalmente por causa das peculiaridades do estilo e das técnicas de cada pessoa ou instituição que labora neste campo. Mas mesmo assim, com bastante leitura, cuidado, pesquisa e reflexão em cima do conteúdo da leitura específica, é possível todos alcançarem êxito. Analise os itens a seguir de algumas dificuldades nesta área da língua portuguesa. Formas duplas ou triplas. Vamos ver aqui. Há várias palavras em português que podem ser escritas corretamente de duas formas, principalmente pela insistência da própria sociedade em pronunciar a mesma palavra de formas variadas, até se tornar aceita pelos léxicos e incorporadas os dicionários dos diversos idiomas. Tipo assim, abdômen e abdômen.
pode prestar atenção que abdômen e abdômen, alguns falam com ME no final e outros falam com MEN no final. Ó, afeminado e efeminado. Então, são formas duplas ou triplas. Aluguel e aluguer. Aritmética e aritmética. Arrebitar e repitar. Arremedar e remedar. Assoalho e soalho. Assobiar e assoviar. Assoprar e soprar. Azaleia e azaleia. Então, sempre a gente vê essas formas duplas ou triplas de palavras. Às vezes você ouve a palavra num local de uma forma e a mesma palavra os irmãos até mesmo usa de outra forma. Então, nós temos que prestar atenção nessas formas duplas, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que nós não possamos cair no erro, tipo assim, é comum dizer privilégio e privilégio, tá? Também está correto se você pronunciar a palavra privilégio e privilégio. Não é erro. A mesma coisa está correta as duas formas que você pronunciar, tá? Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por esse momento que passou aqui conosco nessa sala de aula, que Deus continue abrindo a sua mente, né, para que você possa continuar aprendendo, né, e tendo conhecimento da palavra de Deus. Que essa matéria venha enriquecer o seu currículo e eu quero desde já agradecer e dizer que Deus te abençoe em nome de Jesus.